Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto de utilidade pública, crime cibernético. Esse famoso Pix que tem aí apresentado muitas soluções, mas muitos problemas também. Quem vai falar com a gente é o Edivandro Adolfo Pereira, que é graduado em Ciências Contábeis e é perito judicial na área contábil. Seja muito bem-vindo para trazer todos esses esclarecimentos, né, e facilitar a nossa vida, né? Com certeza, obrigado. A tecnologia, Edivandro, avançou muito, especialmente na pandemia, nós fomos para esse universo tecnológico mesmo. E muitos crimes foram aparecendo também, né? Com certeza, com certeza. Hoje nós temos essa questão do crime cibernético, né, que atua de uma forma assim avassaladora nas relações hoje, todo o meio social que existe, né, dentro do nosso país e do mundo também. Com isso surgiram também os crimes, né? Esses crimes hoje são configurados de N situações possíveis, desde a questão da cor da pele, da questão da identidade de gênero, da questão financeira das pessoas e a posição social também delas, né? Essa questão de estatística que nós se tornamos perante ao meio virtual. Isso leva a desencadear inúmeros crimes. Com isso vem a questão da segurança e a perícia cibernética para identificar se esse potencial crime é um crime de fato ou não, né? Essa é a finalidade do perito dentro de uma seara judicial, até para validação de dados, seja elas uma produção de provas documental, até mesmo essa produção de provas cibernéticas. Quando a gente pensa no perito, que é a sua especialidade, a sua experiência, e num crime cibernético, a gente associa a grandes organizações, mas pelo que você está dizendo, esse crime pode acontecer com as pessoas mesmo, comuns, pessoas físicas? Comuns, sim, com toda certeza. Até dentro da própria casa da gente. Um exemplo clássico disso é um neto, um parentesco, né, uma pessoa de parente de um idoso que se passa por ele e vai até uma instituição bancária em busca de empréstimo em nome daquele idoso, da sua benefício de aposentadoria. Isso está muito próximo da gente, dentro da nossa casa. Então, é muito da conduta, né? Uma questão que a gente chamamos de engenharia social, né? Então, é toda essa posição desse núcleo de famílias, como está sendo tratado isso. O filho tem acesso ao telefone dos pais e vice-versa, essa liberdade de que se dão no grupo familiar, de ter acesso a informações pessoais do indivíduo, leva a potenciais crimes cibernéticos. E quais são os principais, além desse que você citou, que a gente pode considerar crime cibernético? O crime cibernético pode ser considerado também uma questão do reconhecimento facial, que hoje está sendo muito utilizado pelas empresas para validação disso, de empréstimos bancários, financiamentos, quando a gente vai lá e reconhece a face da pessoa como um validador de autenticidade. Como que isso pode ser crime? Ele pode ser crime pela como que a empresa classifica essa pessoa para a liberação desse crédito. Por exemplo, a tecnologia hoje nossa de reconhecimento facial, ela não é tão precisa para as pessoas negras, para as pessoas binárias. Então ela não consegue identificar, ela pode classificar aquela pessoa como uma pessoa branca e ela não é, pode classificar aquela pessoa como uma parda e ela não é, e isso pode gerar um preconceito, até mesmo uma injúria racial, a questão de discriminação de gênero dentro dessas empresas e pode estar influenciando na abertura ou liberação de crédito. Então está sempre associado a questões financeiras, a questões de crédito? Sim, a maioria deles sim. Aí tem uma outra seara, o crime cibernético, quando uma pessoa de autoconhecimento de informática, né, de engenharia da computação, invade as grandes empresas como um todo, seja independente do porte e ente público. Invade esse sistema próprio dessas empresas e roubam os dados daquelas empresas. Ali você vai ter dados financeiros da empresa, você tem dados financeiros do recursos humanos, dos sócios, inclusive dos clientes.
Então, com isso, aquela pessoa, aquele hacker, né, que a gente chama, ele trata esse dado da maneira que mais convém ele, até mesmo para fazer chantagens com aquelas instituições em troca de benefício próprio, vantagens financeiras. A maioria são vantagens financeiras. Dentro do seu trabalho como perito, o que você colabora? Como que você identifica que ali teve um crime e que caminho tomar? O primeiro potencial são as provas que as partes produzem. A gente está falando de perícia, né? Essa perícia ela já tem, ou seja, tem uma abertura de um processo judicial, isso já está correndo na justiça. Nós entramos nessa fase tanto de instrução do processo, né, como na segunda fase, que é o cumprimento, a liquidação de sentença. Na fase de instrução, é muito comum o douto juízo convidar, através de um terceiro, uma pessoa imparcial aos fatos ali apresentado, a opinião daquele conhecimento que ele tem, que é o cientista da área. Então, eu sou muito convidado, nomeado para externar o que a ciência fala sobre aquele ponto da lide que está sendo discutido, que é dentro da produção de prova documental, ou seja, eu vou validar a informação da prova que está produzida ali à luz da ciência. Já aconteceu de você atuar também dentro de organizações públicas? Sim. A gente já fez prestações de serviço e, inclusive, tem recentes convites para fazer essa atuação em outros municípios aqui do estado de Minas Gerais, para validação de informações financeiras que levou oriundas de crime cibernético. Tipo, um exemplo clássico do município vizinho nosso aqui, houve um desvio de um dinheiro público de uma instituição sem fins lucrativos através de chave Pix e desviaram R$500 mil. O Poder Legislativo daquela cidade ingressou com a abertura de uma comissão processante para investigar todo o ato potencial criminoso do desvio do dinheiro da instituição filantrópica, que o dinheiro é de recurso público. E quem atua nessa esfera é a Polícia Federal? Tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil Estadual, ela também tem atuação nisso. Tem hoje repartições próprias de potenciais de crime cibernético. Você consegue, hoje tem a polícia especializada, que ela faz essa busca, essa tratativa com o cidadão, seja ela pessoa física ou jurídica, para buscar informações e abrir um inquérito investigativo ali. Mas é mais comum na Polícia Federal e na Receita Federal também. Edivando, vamos falar um pouco mais do Pix? Vamos. Essa chave veio aí como um facilitador para nós, né, para o cidadão, em termos de transação. Sim, eu sou um defensor da chave Pix, pelo conhecimento que eu tenho à luz da ciência, e ela realmente é um potencial muito grande de soluções financeiras imediatas, né? Até mesmo imediata que o outro produto TED, DOC, que as instituições financeiras oferecem. Por quê? Porque você consegue liquidar uma dívida ou até mesmo receber um recurso imediato. E você consegue identificar de todas as necessidades que a pessoa tem ali. Então, eu tenho todas as informações de quem está transferindo e quem está recebendo simultaneamente, tenho como comprovar isso e é gerado um validador daquela informação. Então, se eu precisar validar as transações feitas por Pix, tanto dentro da minha própria conta bancária, inclusive pelo Banco Central, temos o relatório da chave Pix. E por que traz tantos problemas e tem muitos crimes aí com a chave Pix? Por conta justamente que é uma coisa relacionada à outra. O crime cibernético, tendo que eu já havia dito sobre o reconhecimento facial, hoje é muito ágil você abrir uma conta bancária. Então, quando um terceiro pode abrir uma conta bancária no seu nome. Já ocorreu e está ocorrendo diariamente. A pessoa reconhece a própria face dela e consegue abrir uma conta bancária com documentos de terceiros. Pela internet? Pela internet, ou até mesmo baixando pelo aplicativo. Por que ainda existe essa fragilidade? Porque quem reconhece a face com o documento apresentado é uma pessoa, não é o sistema em si. Então, depende de uma validação de uma pessoa que está atrás de um computador, daquela instituição bancária,
que tem que confrontar a informação que está sendo informada ali do documento com a validação facial. Isso não é informatizado, automático pelo sistema. Então, quem classifica, quem valida é uma pessoa ainda. Não temos tecnologia suficiente para o próprio robô, vamos falar assim, validar aquela informação. Com isso, a pessoa abre uma conta e vamos supor que ela consegue criar uma chave Pix com o número de celular. Do número de celular da pessoa mesmo, daquele documento. E ela começa a buscar isso no meio social. Através de chantagem, invade um Facebook da vida, um Instagram e começa a se passar por aquela pessoa. O WhatsApp, cria uma conta do WhatsApp com aquele telefone e começa a fazer captação de recurso ilícito em benefício próprio. Joana, como que eu posso identificar se existe chave Pix no meu nome, né, no meu CPF, vinculado ao meu CPF? É possível? É possível e é essa ferramenta que todas as pessoas têm que saber, como uma obrigação. O Banco Central, ele tem dentro do seu site, ele tem um canal específico chamado Registrato. Ali você consegue acessar através do Meu Gov, com o login do Meu Gov, você consegue acessar todas as transações financeiras feitas no seu CPF, de toda a sua vida. Foi de onde surgiu o valores a receber, que está sendo pago agora. E lá tem um relatório específico, relatório Pix. Lá você consegue identificar, através desse relatório, todas as chaves Pix criadas com o seu CPF, através do seu nome, vinculado ao seu CPF. Com isso, você, por exemplo, vou dar um exemplo por nome de instituição financeira. Eu tenho conta no Bradesco e não tenho conta em nenhuma outra instituição financeira. E eu estou vendo lá que tem 5 chaves Pix no meu nome em outras instituições financeiras que eu não tenho vínculo comercial com aquela. Basta eu acessar o próprio Banco Central, lá tem um canal de protocolo, eu abro um processo administrativo, lá dentro mesmo, solicitando cancelamento, até mesmo pedindo informações se houve transações naquela chave sobre o meu CPF, no meu nome, e eles comunicam a instituição para cancelar de imediato. Esse é o primeiro passo. O segundo, você lavar um boletim de ocorrência que pode ser feito virtualmente e procurar o PROCON, que é a proteção ao consumidor que nós temos de acesso imediato para tomar as devidas providências. E os criminosos nessas áreas cresceram muito, né? São quadrilhas. São. Isso deu uma origem maior por uma questão da pandemia, né, que as pessoas ficaram socialmente vulneráveis e financeiramente econômicas diminuíram esse poder delas, né, de aquisição de bens, até mesmo de acesso financeiro, e com isso começaram a praticar crimes. Isso não justifica, mas é um dos gatilhos que deu a intenção da pessoa se tornar criminoso. Edivandro, e quando a gente recebe, muita gente recebe mensagens assim carinhosas de filho, de primo, de tio, de mãe, solicitando dinheiro, né, com a fotinha ali da pessoa, mas o telefone é outro. Esse é um crime cibernético? Esse é um crime cibernético. É um crime cibernético porque ele está lidando no meio de computação, seja tablet, um desktop, um notebook, até mesmo um smartphone. Tudo que está relacionado ao meio virtual é um crime cibernético, um crime contra a segurança daquilo ali. Se você me questionar, Edivandro, existe um sistema seguro, 100% seguro? Não existe. Não existe um sistema 100% seguro. Existe a gente minimizar o risco de ter essas invasões. E quando a pessoa solicita dinheiro, o outro transfere o dinheiro e não é nada daquilo, o que a pessoa deve fazer? Deve denunciar? Tem como restituir esse dinheiro? Tem como restituir. O primeiro passo é você buscar todas as informações para quem você transferiu, podendo se deslocar à própria agência, que lá você vai transferir para uma chave Pix, automaticamente aparece embaixo qual que é o nome da instituição bancária. Isso é regra. Então tem o nome da instituição bancária. Bate aquela instituição bancária e peça a identificação daquela transferência. Com base nessa documentação, desloca até um posto policial e lava um boletim de ocorrência que você foi
passou por um furto virtual, né? Aí tem N classificações dentro do direito penal. E depois procura o PROCON para abrir os processos administrativos necessários para a restituição. Caso isso não for suficiente, você pode ingressar com ação judicial. E já, na sua experiência, já aconteceu de ter esse ressarcimento? Acontece muito na esfera administrativa. Ou funciona só como estatística? Não funciona só como estatística. As instituições têm muito se sensibilizado com essa questão. Hoje é comum você sofrer esse ataque, não era para ser um comum, e as instituições já estão mais adaptadas a resolver esse possível litígio na esfera administrativa. É economicamente viável, né, de que ingressar com uma ação judicial e isso demorar 2, 3 anos ou mais do que isso. Dentro dos crimes também, nós temos a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, que é uma coisa infelizmente comum no meio da sociedade nossa. Isso configura porque a moeda ela não é transferida em espécie propriamente dita. Nós estamos falando de uma lavagem de um dinheiro que está na forma virtual. Então eu tenho um dinheiro ali, eu deposito numa instituição e começo a fazer movimentações indiscriminadas daquele dinheiro, jogando ele para um lado e para o outro. Um fato muito interessante que ocorre no mercado das instituições financeiras, as instituições financeiras voltadas para o varejo, seja ela pública ou privada, que são os bancos comuns, que a gente chama, você consegue ter facilidade de lavar esse dinheiro, porque você pode tanto receber de terceiros, como transferir para terceiros sem um critério. Você pode fazer isso o tempo todo dentro daquele padrão preconizado pelo banco. Tipo, até às 6 horas da tarde eu consigo transferir tantas unidades monetárias, posterior a isso somente reduz essa unidade monetária, mas eu consigo fazer isso para terceiros. Já nas instituições financeiras, os bancos, né, vamos falar assim, que é de investimento, eles não recebem dinheiro que não sejam, movimentação financeira que não seja do seu próprio CPF. Ou seja, somente eu consigo movimentar aquela conta dentro da instituição de investimentos. Um terceiro que queira fazer uma transferência para mim ou que está pagando pelo meu serviço, eu não consigo indicar aquela conta daquela instituição financeira de investimento para ele fazer o depósito lá direto. Ele tem que passar pelo meu CPF e eu informar isso. É a forma hoje prudente das instituições de investimentos ter a certeza que quem está investindo é o Edivandro e não um terceiro. O que esses criminosos, os hackers, têm movimentado em termos de percentuais de dinheiro? Hoje já pode falar com uma casa de uns 40% de toda a movimentação financeira, porque o montante ele varia de 5, 10 reais, de R$1 de pedido, até falamos aí na casa de milhões. É assustador, né? É assustador. Recentemente, igual eu falei anteriormente, um município vizinho nosso aqui, que está dentro da micro-região de Uberaba, ele sofreu uma transferência por chave Pix, sem conhecimento da instituição, para terceiros, e está sendo aí apurado, abriu um processo de investigação para identificar se foi mesmo um crime cometido contra a instituição ou se foi uma má-fé dos gestores da instituição. Então, tem que ser bem tratada essa informação, porque uma coisa a gente está falando em crime, que é cometido por terceiros ou até mesmo funcionários da própria instituição. Ou a própria instituição quer argumentar um desvio de dinheiro falando que foi um crime cibernético. Então, isso tem que ser muito bem apurado, identificado, validado, para chegar a uma conclusão final de um relatório. Nós estamos finalizando aqui a entrevista, mas quero que você deixe algumas dicas para nós, como que a gente pode ficar mais atenta, né, para evitar ser vítima desses crimes. Primeiramente, todo o meio de computação que você tem, seja smartphone, a desktop ou notebook, sempre ter um antivírus conhecido, seguro e protegido. Não deixar salvo informações nos navegadores de internet.
Sempre tem aquela opção assim, você quer salvar seu usuário e senha? Não deixe salvo ali. A gente não sabe a vulnerabilidade que está a sua máquina, que está a sua proteção. Anote isso num lugar seguro, que seja só de conhecimento seu, e quando você for acessar determinado site, você alimenta a informação ali naquela hora e pronto. Os desktops sempre, ou todos os computadores e smartphones, com antivírus seguro, bem identificado, para não sofrer ataques de hardwares, né, que a gente chama, e nem malwares. E ler bastante as informações daquele site, antes de você acessar um processo de compra. Um exemplo clássico disso, eu vou comprar uma camisa, eu estou numa loja virtual de roupa. Para que ele precisa saber o nome da minha mãe? A data do meu nascimento? Para emissão de uma nota fiscal, basta o meu nome completo, o meu endereço e o meu CPF. Não precisa nem do RG. Então, é observar como o outro lado está buscando a informação sua. Ele está fazendo aquilo ali para ter um banco de dados, é onde que entra o crime cibernético, a desconfiança da instituição. Porque se você está comprando, você não precisa de dados de cor, de gênero, de sexo, não precisa saber o nome do seu pai, da sua mãe, onde você nasceu. Nada disso, basta o CPF, seu nome completo, um telefone de contato, um e-mail e o seu endereço. Isso às vezes também você tem que passar o número do seu cartão, a data da validade e aquela senha que tem. Essa situação a gente tem que observar, embaixo da hora que você vai alimentar, tem umas informações lá da segurança daquela informação. São empresas devidamente credenciadas e habilitadas que geram essa autorização de comercialização de pagamento. Então lá embaixo tem todas as informações, quando você preenche os dados do cartão, o validador ali, o código de segurança, embaixo você tem que verificar se aquela empresa está habilitada nessas empresas de segurança. Porque automaticamente tem que cair no seu cartão de crédito, você vai verificar lá e vai aparecer, vai ser identificado o nome da razão social de quem você está comprando. Se você sentir que não é aquela, entre em contato. Guarde o comprovante e vá aos postos policial e depois ao PROCON. É o melhor caminho, a solução mais rápida. Em resumo, é a gente ficar mais atento, então. Leitura. Ler todas as informações que tem ali. Ler todas as informações, a gente não ter assim, um desânimo, não falar preguiça, mas um desânimo de ler as informações que estão ali, principalmente as que estão menores. Edivandro, muito obrigada, viu, por trazer toda isso que você tem de conhecimento e dividir conosco para a gente evitar, né, saber como ficar longe de um crime cibernético. Sim, com certeza. E sempre eu recomendo, o órgão de proteção ao consumidor, eles são capacitados para identificar, abordar e notificar essas empresas. Eles têm conhecimento de tudo a defesa do consumidor. É a melhor solução que não gera custo a mais para a pessoa e que está à disposição da população. Quem for vítima, então, não fique constrangido, né? Vai denunciar e procure o PROCON, porque muita gente fica constrangido de falar que foi vítima, que caiu no conto, né? Caiu no conto. E isso inibe, inclusive, para melhores estudos futuros de inibir esses potenciais crimes. Muito obrigada. Entrevistei aqui o Edivandro Adolfo Pereira, que é perito contábil judicial. Esse programa também você pode acompanhar depois no canal YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Até breve.